Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Família vem escolher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Boa noite, meus irmãos, meus amados. Uma boa noite para cada um de vocês, a paz, que Deus possa estar abençoando. Creio que nós vamos estar hoje com alguns probleminhas na filmagem aí, né? Eu estou vendo que tem, não sei porquê, tem algum probleminha, mas a gente vai estar aqui falando e trabalhando com os irmãos, e certamente que vai dar certo. Quero dar um abraço a todos os nossos irmãos que já estão conosco, diversos irmãos já estão conosco, e nós temos aqui alguns nomes que eu quero já estar falando. Nós temos o Márcio, que até agora há pouco ele estava, mas agora parece que caiu a conexão dele. Vamos ver se ele volta, né? Temos nosso irmão Erlindo,
e a Sonja, um abraço, meus amados. Tem a Eva também, um grande abraço. A Cláudia também já entrou, também todos esses nossos irmãos que estão conosco. E nós queremos, o Márcio agora voltou, acho que tinha caído a conexão dele, voltou, né? Que Deus possa estar abençoando. Muito bem, eu acho que hoje vamos ter que fazer a nossa live assim mesmo, com alguns probleminhas, porque de fato o Márcio está apontando aí, a tela está desfocada, né, na metade, e realmente sei o que está acontecendo, eu daqui estou percebendo isso. Inclusive eu já desconectei, né, e conectei novamente para ver se acertava essa questão, mas continua, né, Márcio? Continua realmente a tela desfocada na metade. Tem também alguns irmãos que entraram, acho que não conseguiram também dar continuidade. Parece que a questão tá meio feia aqui, né? Não sei se é por causa da chuva, né? Às vezes também a chuva atrapalha. Aqui está chovendo bastante. Pode ser que seja isso também que esteja atrapalhando. Mas é isso. Nós vamos então trazer a nossa mensagem, né? E alguns irmãos entraram, tinha entrado a Aninha, tinha entrado o Márcio, tinha entrado a Eva, minha tia, tinha entrado a Sonja, tinha entrado a Tati, né? O Eduardo, mas eu não consigo, hoje está meio ruim, não consigo saber o porquê dessa transmissão ficar assim desfocada, ok, irmãos? Mas vamos aí, né? Portanto, tinha uma pessoa, minha tia, tinha falado que estava sem o som, mas principalmente o Márcio que está interagindo aí, falando da tela, e o som, Márcio, tá bom? Dá um ok para ver se o som tá bom. Se o som estiver bom, a gente vai trabalhar assim mesmo. Vamos ver se os irmãos... o som tá bom, né? Então vamos assim, assim mesmo, né? Os irmãos vão só ouvindo e me vendo pela metade, né? Muito bem, irmãos. Nós temos tido essas aulas nas quartas-feiras, né? O estudo A História da Redenção. O currículo desse livro, o currículo é de um livro que tem esse mesmo tema e que foi escrito pelo reverendo José Borges dos Santos e foi editado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964, certo? A lição de hoje é a lição 22, a vocação e a lei, a vocação e a lei. É pena que tava várias pessoas conectadas, nós estávamos com mais ou menos umas 8 pessoas que estavam conectadas, e depois que eu desconectei para ver se melhorava, aí os irmãos acho que não conseguiram voltar, né? Aí é mal, aí é ruim. Temos agora, eu só estou percebendo aqui, 3 pessoas só conectadas agora. E aí fica até ruim, né? Que a gente vai começar a aula, talvez as pessoas entrem, a aula já tenha começado. Mas é assim mesmo, né? Bom, eu vou ler o texto bíblico, quem sabe enquanto isso as pessoas entram. O texto bíblico na verdade são 2 textos hoje, então vamos ler. Êxodo 18, os versículos 13 a 27. Êxodo 18, os versículos 13 a 27. Depois, Êxodo 20, os versículos 1 a 17, ok? Vamos ler então. Diz assim a palavra: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé junto de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, permanecendo todo o povo junto de ti, desde a manhã até a tarde? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe replicou: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque isto te é pesado demais, tu só não o podes fazer.
Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e seja Deus contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. Ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes que aborreceram a avareza, e os porás sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julguem eles o povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também, todo este povo irá em paz para o seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes dentre todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes, pois, julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves, eles as trouxeram a Moisés, mas toda causa pequena julgaram-na eles mesmos. Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. E agora o texto em Apocalipse, capítulo 20. E aí, antes de ler esse texto, quero saudar aqui a Rutilene, que entrou, né? E tem também aqui, quem mais que entrou? Tem aqui uma outra pessoa que eu não consigo identificar, que também entrou, e eu quero saudar, né? Daqui a pouco elas entram outra vez e eu vou saudando. Então agora o texto de Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do mar. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pois bem, esses são os textos que nós lemos para a nosso estudo. Eu vou dar mais uma mexidinha aqui para ver se eu consigo acertar essa questão do foco. Parece que agora eu vou conseguir acertar. Deixa eu ver o que eu consigo aqui. Tem uma hora que dá certo. Agora acho que deu certo, olha aí. Oh, beleza. Que bom. Deu certo agora, a questão do foco. Deixa eu mexer mais um pouquinho. Aí, agora deu. Que bom, né? Graças a Deus. Estava preocupado, porque daquela forma não tem jeito, né? Fica ruim. Vamos orar, meus irmãos, e aí nós vamos estar dando início à aula. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos-te graças nesse instante, pelo teu grande amor para conosco. Damos-te graças, ó Pai, por esta aula, pelos irmãos que estão conectados, pelos irmãos que tentaram entrar, começaram, mas não conseguiram dar continuidade. Senhor, abençoe cada um deles, cada família, cada lar. Abençoe, Senhor, para que os estudos que temos feito aqui possam ser, ó Pai, de edificação espiritual a cada um deles, ó Pai. Abençoe também, ó Pai, nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, nas suas lutas, ó Deus. Muitos têm tido lutas, dificuldades, desemprego, enfermidades. Ó Deus, cura as enfermidades, dá poder para resolver os problemas. Esteja, ó Pai, Tu mesmo abençoando, ó Senhor. Pedimos essas bênçãos confiadas na Tua grande misericórdia. E também agora pedimos pelo estudo, abre nossa mente para entender. No poder do Espírito, ilumine nossas mentes. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que já agora vários outros irmãos conseguiram entrar, né? Temos aí o João Louturco e a Sueli. Graças a Deus, porque eles conseguiram entrar. Nós os saudamos. Eu acho que só esses mais que entraram, né? Tem mais uma pessoa que entrou, não estou conseguindo identificar aqui agora. Logo, logo ela põe o nome e a gente vai estar saudando. Mas mesmo assim, todos são nossos irmãos queridos e nós sentimos muita alegria em ter todos vocês conosco no estudo. Ok? Muito bom. Lição 22. Cláudia. A Cláudia também entrou, né? Maravilha, Cláudia. Um abraço, a paz, né? A Fernanda, maravilha. A Fernanda também tinha entrado, depois que desconectou, ela não conseguiu voltar, está aí de volta agora. Benção, minha irmã. Vamos estar orando pela Fernanda, continuar orando pela Fernanda e a família dela. Deus vai estar abençoando, tenho certeza, né? Vai estar abençoando. Fernanda, temos orado por você, viu? Deus abençoe. Irmãos, então, a vocação e a lei é hoje o estudo que nós temos. Nós temos um texto áureo que está em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 9, que fala assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto áureo é colocado por causa da questão da raça eleita, né? E nós temos estudado o livro do Êxodo, e o povo de Israel tem sido essa raça eleita no Velho Testamento. E a igreja do Novo Testamento, que somos nós, é a raça eleita do novo pacto, da nova aliança, né? É a igreja do Novo Testamento. E nós temos tido, então, uma visão geral de tudo que Deus tem feito na sua providência quanto ao povo de Israel. Começamos o livro do Gênesis falando da criação, depois do pecado, a queda do homem, depois do fato do povo todo cair em pecado, né? E toda a raça cair em pecado e transgressão contra Deus. O Senhor, trazendo o dilúvio, recomeça a raça humana, vem novamente os problemas, e depois Deus chamando Abraão para, através dele,
constituir o povo de Israel. Esse povo é levado para o Egito, ali é escravizado. Moisés, no poder do Senhor, liberta esse povo do Egito. Eles têm a caminhada pelo mar, pelo deserto, vários problemas ali, várias manifestações do poder de Deus também. E agora vamos estar dando continuidade e falando sobre a questão da lei que foi dada ao povo, ok? Por isso esse tema, né? Pois bem, introduzindo o assunto, tem assim a lição. Muitos povos têm imigrado, movido por forças diferentes. Por isso também nem sempre os grupos humanos se deslocaram, os grupos humanos que se deslocaram, constituíram povos fortes e nações progressistas. Alguns imigraram, obrigados pela penúria, caso muito frequente. Outros seduzidos pela fascinação das riquezas fáceis, caracterizam-se pelo espírito aventureiro e pouco escrupuloso. Outros têm imigrado compelidos pelo seu idealismo, ou melhor, pelo amor aos princípios. E aí nós perguntamos, que motivos obrigaram os hebreus a se deslocarem para uma terra tão distante? Se examinarmos bem as passagens que descrevem as atitudes várias vezes assumidas por aquele povo, veremos que, em geral, não era por idealismo que eles saíram de sua terra. Eles pensavam no livramento do castigo e nas facilidades de uma vida mais cômoda. Se o futuro desse povo dependesse apenas dos motivos e tendências que manifestavam, eles jamais teriam realizado a sua missão histórica. Entretanto, como já dissemos em outra lição, aquele povo estava sendo dirigido pela mão da providência divina. A coluna de nuvem e de fogo, bem como a marcha pelo deserto, além de uma realidade histórica, eram também figuras de uma realidade maior. Assim como o povo, sem saber o caminho, era dirigido pelo deserto, pela coluna da nuvem e de fogo, assim também, esse mesmo povo, que ainda não tinha qualquer idealismo, estava sendo dirigido para uma alta finalidade no palco e no cenário da história. O povo não tinha idealismo, mas Deus tinha plano. E o que movia o povo era talvez a necessidade, o medo, o desejo de livramento, comodidade e descanso. Mas o que movia a mão condutora da providência divina era o propósito sábio de alcançar um objetivo necessário e bom. Havia, porém, uma tarefa indispensável e difícil. E a tarefa era afeiçoar aquela massa humana para o papel que havia de desempenhar. E aí é o que acontece. Deus, por um processo demorado, trabalhou, disciplinou, afeiçoou a personalidade irrequieta, egoísta e ambiciosa de Jacó para fazer dele o grande patriarca da raça eleita. E agora ia preparar também, Deus, né, na providência divina, agora ia preparar também a raça para instrumento de uma tarefa da mais alta significação espiritual. E aí 3 passos iniciais eram necessários. E aí, antes de falar nesses 3 passos, eu quero agora também estar saudando a Isaura, né? E ela está aí presente, e queremos saudar, dando também uma boa noite, né? E na paz do Senhor. Ok? Então é o seguinte, nesta tarefa de preparar o povo, de instruir o povo, tinha essa, então,
necessidade, primeiramente, de organização. E aí, no capítulo 18, nós vimos a questão da hora em que o sogro de Jetro vem ajudar Moisés na organização das tarefas, na organização do povo. Então, veja só. Êxodo 18 é o texto que trata desse assunto. O Jetro foi levar a Zípora, a esposa de Moisés, e seus filhos para estar com Moisés, e percebeu como que Moisés estava conduzindo o povo, e ele percebeu que estava conduzindo de maneira desorganizada, talvez até mesmo por falta de experiência, e então ele dá uma ideia a Moisés que ele atendeu e deu certo, né? Então, veja, o povo que saiu do Egito, eles estavam com a fibra temperada pela disciplina do trabalho, também da sobriedade e ainda do sofrimento. Era um povo bom, trabalhador, forte, e podíamos dizer que era uma matéria-prima boa, mas que estava ainda bruta, sem ser trabalhada, né? Não tinham organização. Podemos supor que tudo se processava de maneira primitiva pelo regime patriarcal, isto é, pela autoridade de cada chefe de família. No deserto, porém, apareceram problemas muito difíceis, e como Moisés era o condutor do povo, todas as questões vinham parar nas mãos dele. Se fosse no tempo de hoje, diríamos que a mesa de Moisés ficou cheia de papéis e processos sem despacho por falta de tempo. Ele sozinho não dava conta. Claro que naquele tempo não havia nem mesa, nem papéis, nem selo, mas o resultado era o mesmo. A Bíblia diz que o povo ficava em pé diante de Moisés o dia inteiro, querendo falar com Moisés. E ele sozinho não dava conta. Estava faltando organização. E o que é que vem a ser essa organização? É isso que nós vamos mostrar na lição de hoje. E é aí onde entra a importância da visita do sogro de Moisés a ele. O sogro de Moisés apareceu no acampamento para visitá-lo e percebeu a grande falha. Moisés, de maneira inexperiente, queria fazer tudo o que só ele podia e também o que os outros podiam fazer. Os encargos mais pesados e também os mais leves. Resultado: obstrução, desorganização, descontentamento, indisciplina, fadiga e assim por diante. No tempo dos apóstolos também aconteceu isso, lá em Atos 6:1, ali onde fala da eleição dos diáconos, apareceu problemas como esse. A medida proposta para resolver o problema foi exatamente isso, a organização. Foi o que aconteceu lá. Jetro, o sogro de Moisés, mandou dividir o povo em grupos pequenos de 10, 100 e 1000. E escolher homens capazes para ficarem à testa desses grupos, resolvendo as questões menores, de modo que Moisés tivesse de tratar só dos assuntos mais difíceis. Isto é organização, divisão e distribuição de trabalho, segundo a capacidade de cada um. Lá, como nós fizemos menção a Atos 6, nos versículos 2 a 4, os irmãos vão perceber que isso também aconteceu e foi o primeiro passo para fazer de um numeroso agrupamento o esboço de um povo organizado, né? Então, a primeira coisa que aconteceu ali naquele momento de importância foi a questão da organização. Moisés conseguiu organizar grupos de 1000, de 100 e de 10, colocou chefes sobre eles, e eles iam, então, resolvendo as questões
mais fáceis, aquelas que eram mais difíceis, então eles levavam a Moisés. Entendeu? Isso significa a organização. Né? Vamos para o segundo ponto, que é a vocação. E aí, antes disso, eu quero dar um abraço na Aninha. Ô, Aninha, Deus abençoe você, um abraço para você, seu pai, sua mãe. Deus abençoe a Márcia, ok? Deus abençoe. Ah, acabei de falar e acho que caiu a conexão dela de novo. Acho que ela nem ouviu o restante da saudação. Pois bem, vamos ao segundo ponto, vocação. O primeiro ponto foi organização, o segundo ponto é vocação. A providência divina tinha resolvido fazer dos filhos de Israel um povo especial. E tinha deliberado isso há muito tempo, isto é, Deus elegeu aquele povo para uma grande missão histórica há muito tempo atrás. É preciso, porém, saber o que disse um grande teólogo. Disse assim: Deus, quando faz o profeta, não destrói o homem. Isto é, o instrumento humano que Deus usa não é um autômato inconsciente e constrangido. Por isso que, depois da eleição, vem necessariamente a vocação. Então Deus chama e vocaciona, né? Deus elege e capacita. Tem sido assim conosco nos nossos dias, mas também foi assim nos dias do Velho Testamento com o povo de Israel. Deus os havia vocacionado, aliás, os havia eleito, né? E depois, com o passar do tempo, foi vocacionando, foi chamando, né? Essa experiência Paulo também teve. Ele disse que Deus o separou para o ministério quando ele estava ainda no ventre de sua mãe. Então, isso foi a eleição. Né? Ele ainda nem havia nascido e Deus já o havia eleito. Então, nós podemos até dizer, em rigor, que a eleição não tem um tempo, porque ela é eterna. Por exemplo, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Né? Então a eleição não tem um tempo, ela é eterna. E o que Paulo estava pretendendo dizer é que antes do seu nascimento, ele já era eleito. Isso com efeito à eleição. Agora, com respeito à vocação, não é assim. A eleição não tem hora, é na eternidade. A vocação tem a hora. Tem a hora marcada e ela constitui um fato histórico, né? Tem um marco histórico, né? É a partir dali. Por exemplo, Paulo tinha sido eleito antes da fundação do mundo, mas a sua vocação, o seu chamado, foi no caminho de Damasco, não é verdade? Ali aconteceu o seu chamado, lá no caminho de Damasco. Estão lembrados? Quando vocês leem acerca da conversão de Paulo, né? Então, ele foi eleito desde muito tempo e Deus o chamou em determinado momento para que ele cumprisse consciente e voluntário o desígnio apontado pela providência divina. Então, isso é vocação. Com o povo de Israel foi a mesma coisa. 3 meses depois de sair do Egito, no deserto de Sinai, o povo recebeu a sua vocação histórica. Deus já os havia eleito há muito tempo, mas naquele momento ali, Deus então vocaciona. E foi talvez o ponto culminante, por assim dizer, crucial da sua história. Né? E nós não lemos esse texto, mas é o capítulo 19. Tem lá a vocação deles lá no Monte Sinai. Depois continua com o Êxodo 20, Deus trazendo a lei. Né?
Então, esse momento lá no deserto do Sinai, ali foi o momento em que ele recebeu a sua vocação histórica, né? Foi exatamente o ponto culminante e crucial da sua história. Até então, embora eles tivessem aceitado as disposições auxiliares da providência divina, não tinha ouvido ainda Deus falar claramente, nem da sua eleição, nem de seu papel. Até aquele momento ali no Sinai, diante do monte, no deserto, diante do Sinai, eles tinham ouvido Moisés falar acerca desta vocação. Mas lá no monte Sinai, no cume do monte, ali, quando Moisés subiu para o monte, eles ficaram embaixo, ali eles viram os sinais. Diz o texto que Deus desceu no monte e o monte tremeu e o monte fumegava, né? E o povo ali embaixo via trovões e relâmpagos, ou seja, o povo ali via a manifestação de Deus, né? Naquele momento ali, né? Naquele momento, eles assumem compromisso com Deus. Os irmãos veem isso no texto, né? Eles ali assumem compromisso com Deus. E essa foi a ocasião em que Deus os vocacionou. Ou seja, Deus os convidou para associar-se livremente ao seu plano eterno. Deus lhe ofereceu o privilégio da responsabilidade moral e espiritual. E o povo, depois de ouvir e examinar as condições da proposta divina e de uma devida preparação espiritual, celebrou o pacto com Deus. Isso está em Êxodo 19. Vamos ler particularmente os versículos 5 a 8. Veja aí. Êxodo 19, os versículos 5 a 8. Olha o que diz o texto. Encontraram? Enquanto isso, eu quero também saudar a nossa irmã Luísa. Oh, minha irmã, Deus abençoe. A Luísa mora no Paraná e está aí também na nossa live. Deus abençoe, minha irmã. Viu? Pois bem, olha o que diz o texto. Êxodo 19, versículos 5 a 8. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está vendo? É a vocação, é o chamado, né? E agora Deus os convocando, Deus os vocacionando, Deus os chamando. E aí o versículo 7. Veio, pois, Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ok? Então, aí é a vocação. O povo recebe o chamado e atende o chamado, né? E se compromete com Deus em, então, realizar a grande tarefa para a qual eles estavam sendo vocacionados. E este é o grande marco histórico da providência divina na vida do povo de Israel. Então nós verificamos esses 3 pontos. A organização, né, o povo se organizando. Até agora eram famílias que estavam saindo do Egito, diversas famílias, um grande povo, mas eles precisavam se organizar como povo. E aí então Moisés organiza. Ele separa grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 10 e coloca liderança sobre eles para que eles tivessem a sua liderança, ok?
Mas uma terceira coisa, então, que era necessária e aconteceu ali, foi a lei. Então, a organização, a vocação e a lei. Ok? É o terceiro ponto que nós vamos comentar. Na vocação dos filhos de Israel, como nós dissemos, eles se comprometeram a observar a lei do Senhor. Por isso que seguiu-se, após a vocação, seguiu-se a promulgação da lei. Primeiro, Deus mostrou que podia promulgar a lei, e duas razões haviam para isso. Primeiro, porque o povo já havia reconhecido a autoridade de Deus e se comprometeu a guardar a lei. Foi o versículo 8 do capítulo 19 que nós lemos, certo? Ali o povo se comprometendo a guardar a lei, reconhecendo a autoridade de Deus e se comprometendo a guardar a lei. Segundo, que Deus já tinha mostrado que ele era o Senhor da terra e do céu, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, Deus já se apresentou, nesse momento, Deus se apresenta a eles como o Deus deles. Eles reconhecem esse Deus como aquele que os tirou do Egito, como aquele que os estavam conduzindo como um forte período do deserto, e reconheceu essa autoridade de Deus e também se comprometeu a cumprir a lei. Aí então, Deus resume a lei em 10 mandamentos. 10 mandamentos que abrangem a generalidade das relações humanas. Foi o que nós lemos então no capítulo 20 de Êxodo, né? Os 10 mandamentos. Irmãos, os 10 mandamentos, ou o decálogo, é apenas uma expressão verbal da lei. Mais tarde, aparecerá uma condensação verbal mais perfeita desta mesma lei. Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, 28 mostra uma condensação verbal mais perfeita desta lei. E o próprio Jesus reuniu essas duas passagens e disse que elas eram resumo da lei. Isso lá em Mateus 22, versículos 37 a 40. O próprio Deus fala desse resumo da lei. É bom repetir também que esses mandamentos são apenas expressões verbais da lei. A palavra humana não esgota e nem pode conter toda a lei. Antes dessas expressões verbais, já existia a lei, porque o homem não foi criado sem lei. E quando o homem for restaurado definitivamente à perfeição e à santidade original dele, isto quando o Senhor voltar, né? Não haverá mais necessidade da expressão verbal da lei, ou da lei escrita ou falada, né? A imperfeição moral do homem é que exige a lei falada, ou seja, a lei escrita, né? Por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua natureza pecaminosa, por causa da sua tendência ao pecado, é que ele precisa conhecer, é que ele precisa da lei para refrear, né? Para refrear os seus instintos. Agora, o homem perfeito, né? Depois que ele for restaurado e for se tornar semelhante a Cristo, ou seja, o homem perfeito, ele já tem a lei escrita, inerente no seu próprio coração, na sua própria natureza. Então ele não precisa dessa lei depois da restauração final, né? Vamos ilustrar o que nós estamos querendo dizer acerca da lei para o homem. Por exemplo, há pessoas de memória fraca e prejudicada. Elas precisam de lembretes e
notas escritas. Até pessoas, por exemplo, que brincam que, para não esquecer, coloca, às vezes, no anel, na aliança, coloca papelzinho para lembrar de alguma coisa, porque a sua memória está fraca e ela se esquece facilmente. Então, é por isso que o homem precisa da lei escrita, porque a sua memória é fraca, né? A sua memória é fraca. A sua natureza é pecaminosa. A sua natureza é sujeita ao pecado, é tendente a pecar. Agora, quando a memória é perfeita, não há necessidade disso, não é verdade? O mesmo se pode dizer acerca da natureza moral. Quando ela estiver aperfeiçoada completamente, não haverá necessidade da lei escrita. O homem saberá por si só o que é direito. Ele vai estar sendo perfeito assim como Cristo é perfeito. Então, a expressão verbal do decálogo é para o homem enquanto aqui, nessa terra, né? É a lei que o faz, é a lei que lhe mostra o que é direito. E ela, então, faz com que ele entenda e perceba quando erra, né? Então, isso é o que significa a lei. Agora, tem na questão do decálogo, tem algumas divisões. A gente consegue dividir ele em duas grandes partes extremas e mais uma parte que é intermediária. Então, você pode dividir em três partes. Primeiro, os mandamentos sobre as relações com Deus. São os três primeiros. Então, os três primeiros mandamentos do Decálogo, ele faz referência às relações com Deus. Na segunda divisão, os mandamentos são os mandamentos sobre os mandamentos referentes às relações com Deus e com os homens, né? As relações com Deus e com os homens, que é o quarto mandamento. Depois, os outros, os seis últimos, né? Os seis últimos são mandamentos referentes às relações com os homens. Agora a Aninha conseguiu entrar outra vez, né, Aninha? Eu tinha mandado uma saudação a você, Aninha, para você, seu pai, sua mãe, a Márcia, mas acho que você tinha caído, né, a conexão, né? E aí, então, Deus abençoe. Meus irmãos, vimos as três divisões, né? A primeira divisão são os três primeiros mandamentos, relação com Deus. O quarto mandamento, relações com Deus e os homens. Os outros seis últimos mandamentos, a relação com referentes às relações com os homens. Ok? Depois, irmãos, olhem os mandamentos e leem, lembrando dessa divisão, os irmãos vão perceber e vão entender, porque é muito claro isso. Uma coisa também é bom falar. Se os homens pudessem observar todos esses mandamentos, a vida seria muito diferente. Mas séculos e séculos decorreram desde que Deus promulgou o Decálogo, que era tão simples, tão prático, tão necessário, e os homens não conseguiram guardar. Eles quebraram o pacto que fizeram lá no Sinai. Tá? Eles prometeram que iriam cumprir, mas não conseguiram. E daí aprendemos uma lição, que a simples expressão verbal da lei é insuficiente para salvar o homem. Dá-lhe, é certo, uma noção mais exata ela dá, né, uma noção mais exata do dever,
mas não dá forças para o cumprimento. Percebe? O povo israelita é uma demonstração histórica dessa verdade. Quando Estevão estava diante do Sinédrio lá em Jerusalém, ele falou isso aos anciãos, né? Lá em Atos 7, versículo 53, ele disse: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Não a guardastes. E aí cabe aqui uma pergunta: se é assim, então qual é a finalidade da lei nesse caso? Paulo responde, em Gálatas capítulo 3, versículo 24, Paulo responde que a lei serve de guia para nos levar a Cristo. Entende? A lei nos serve de guia, a lei serve de guia para nos levar a Cristo. Ou seja, a lei é o metro, né? O metro moral. E tem uma função: fazer o homem sentir a sua deficiência moral, fazer o homem sentir a sua incapacidade, fazer o homem sentir a sua corrupção de natureza, né? E, portanto, sentir a sua completa dependência de Cristo para satisfazer a lei. Percebe? Então ela é como um guia, nos leva a Cristo, porque nós vamos olhar para a lei e vamos perceber que somos imperfeitos, porque não conseguimos cumprir a lei. E aí vamos entender e compreender a completa necessidade e dependência de Cristo para satisfazer a lei. Bom, irmãos, só para finalizar agora, então, porque aí, esse é o resumo da nossa lição, né? Só para finalizar, então, na questão do povo de Israel, o chamado, a vocação deles para ser povo de Deus escolhido, Deus os escolheu com a dupla função. Primeiro, para receber a lei e guardá-la zelosamente e transmiti-la ao mundo, né? Nos dias em que Deus chamou o povo de Israel, todos os demais povos eram pagãos. Somente o povo de Israel conhecia a Deus, embora que também estivesse distanciado de Deus. Aí então Deus os chamou para esse fim, dar para eles a lei moral e fazê-los guardar zelosamente e transmitir ao mundo. O apóstolo Paulo diz que a eles Deus deu os oráculos, ou seja, as profecias, né? As profecias. Então Deus deu a eles a lei e os profetas, ok? Então essa é a função de Deus ter escolhido esse povo. Ele precisava ter um povo com que eles pudessem se relacionar, um povo que o conhecesse, para então fazer conhecer a eles a sua vontade, a sua lei. E também, em segundo lugar, para demonstrar historicamente que o homem, ainda quando conhece a lei, não consegue guardá-la perfeitamente e, portanto, precisa de um Salvador. Então, o povo de Israel, para nós, tem essas duas funções. Primeiro, receber a lei e os profetas. Segundo, para que, através deles, nós percebêssemos que, de fato, o homem precisa de um Salvador. Porque ele, embora tendo a lei, não consegue cumprir. Percebe? É isso que nós vamos, então, entender. E não consegue cumprir por causa de sua natureza, que é escrava do pecado e que precisa de um Salvador. Percebeu? Então é isso. Nossa lição de hoje é isso. Na próxima aula, vamos ter a lição 23. Vamos falar sobre a soberania de Deus, né? E hoje, portanto, nós trouxemos esta aula desses textos de Êxodo 18 a 20 para falar acerca da vocação e a lei. Ok? E aí, aos poucos, a gente vai entendendo toda a história da redenção
partindo do Velho Testamento até o Novo Testamento com Jesus Cristo vindo. Ok? Muito bem, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los, né? Tivemos hoje os probleminhas no começo, né? E depois foi acertando, né? Mas várias pessoas hoje também têm tido dificuldade de se conectar. Foram diversas pessoas que conectaram só um pouquinho, mas caía a conexão. Ok? Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, damos-te graças porque mais uma vez nós temos a oportunidade de abrir a tua palavra e estudá-la. Senhor, que esses estudos venham estar sendo claros, que todos possam compreender e entendendo a história da redenção desde o Velho Testamento. Que, ó Deus, através disso tudo, venhamos a compreender que realmente necessitamos de um Salvador. E quando Cristo vem, é porque o homem está escravizado de sua natureza pecaminosa, necessitado de um Salvador. Obrigado porque o Senhor já nos fez compreender isto, já nos chamou, já nos vocacionou, que o Senhor possa nos guardar santos até a volta de Cristo. Dou graças pelos irmãos que ficaram conosco, os que conseguiram ficar. Damos graças pelos que tentaram entrar, mas não conseguiram ficar conectados. Abençoe a vida de todos os nossos irmãos, amigos, familiares, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, que Deus possa abençoá-los e eu espero que na próxima aula a gente venha estar juntos e possa estar compartilhando desta bênção de poder estudar a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém?